do que é adequado, do que é comum e aceitável por todos, ou pelo menos pela maioria de uma sociedade. E nós estamos enfrentando, como diversos oradores costumam colocar, nós estamos enfrentando um problema que eu não diria que é um problema ético, e as pessoas se assustam quando eu costumo afirmar: não, nós não estamos enfrentando um problema ético, porque a gente estaria enfrentando um problema ético se a gente estivesse procurando agir de maneira ética para combater o não ético, mas nós não sabemos sequer o que é ético. Então, como é que a gente está enfrentando? Nós não estamos enfrentando, nós estamos tentando compreender o que é mais ético, menos ético, por que é que a gente está errando tanto, onde é que a gente está errando tanto, e estamos ainda numa fase muito incipiente, que eu costumo dizer que é aquela fase em que eu olho para o problema que diz respeito a um comportamento social, um comportamento humano, como se eu não estivesse pertencendo daquilo, eu não fizesse parte. Então, assim, é meio que, imaginem só, é meio que um cientista que se coloca diante da pesquisa que ele está desenvolvendo sobre, por exemplo, células, e ele não para pensar que ele todo é composto por células, todo o corpo dele, né? Então somos nós, no meio de um período social turbulento, em que cada um emite uma opinião sem medo do que coloca para fora, uma vez que a palavra tem a maior potencialidade, inclusive, do que eu sempre costumava comparar a palavra dita com um disparo de arma de fogo. A palavra tem uma potencialidade muito mais devastadora, porque o disparo de arma de fogo, ele é energia que se dissipa, e quando ele encontrar um obstáculo que absorva toda a energia, ele para. Esse obstáculo pode ser um ser humano, uma parede. E a palavra, ela reverbera. A palavra, ela sai adquirindo um efeito ciclônico, ou seja, ela vai adquirindo nuances, ela vai sendo colocada como aquela história: você conta um ponto e aumenta um ponto, e aí naquela coisa em que ela vai se ciclonicamente atuando, ela vai causando uma verdadeira devastidão. Então, assim, o momento que nós estamos é um momento em que a sociedade, quando eu digo a sociedade, eu digo nós, não é um ente fora de nós, extrafísico, distante, não. A sociedade é uma ideia. Sociedade é uma ideia, é uma criação intelectual, assim como qualquer outra instituição criada pelo homem é uma ideia e precisa do homem para compô-la. Então nós, sociedade, estamos num momento em que a gente não sabe para onde se vira, e esse momento está muito contaminado com a temática de hoje, que é chamada cólera. Muito contaminado. Quando você vai dar uma observada, por exemplo, em redes sociais, você começa a observar a quantidade de temas que são abordados e a maneira como as pessoas escrevem os textos, as ideias, além de estarem desarrazoados, sofrem demais com a contaminação disso aqui. Cólera. Então, assim, eu acredito que a maioria das pessoas aqui lembra da década de 90, que nós tivemos, eu acredito que foi a década de 90, nós tivemos um surto de cólera no país, né? Então eu lembro que eu era pré-adolescente e foi uma coisa tão séria que nos colégios a gente não tomava água, a gente levava a garrafinha de água de casa. Por quê? Primeiro, era uma doença, né, falando da cólera enquanto doença, era uma doença que
que ainda não era totalmente conhecida, ela já estava em situação pandemônica, ou seja, a nível mundial, vamos assim dizer. Ela já estava atuando aqui na região da África, dezenas de pessoas morrendo, e a contaminação predominante é por via da água. E, então, assim, a gente fervia a água, filtrava a água, depois a água botava para gelar, transformava ela em gelo e fervia de novo para beber. Naquela época, nós costumávamos jogar bola e tomar água na mangueira. Isso não existe hoje. Mas, naquele período, quando se falou de cólera e quando se começou a mostrar como sofria a pessoa que fisicamente estava doente de cólera, a doença, tá? Que essa é uma doença também aqui, mas é uma doença do espírito. Então a cólera, ela comprometia, a pessoa ficava com o corpo mole, se diluía mesmo em diarreia, vômitos, não parava, né? E todo aquele líquido que era posto para fora era altamente contaminador. Então as pessoas iam cuidar umas das outras e se contaminavam com cólera. Então estava lá, a mãe ia tratar do filho e daqui a pouco estava com cólera a mãe também. E estava com cólera o pequenininho. Então é assim, foi uma situação catastrófica até que isso aí fosse equilibrado. E aí eu comecei a comparar, fui lá, peguei, dei uma olhada lá no dicionário, né? O dicionário mais rápido que tem, que é o Google, e comecei a ler de novo a história da cólera quando nós tivemos aqui, e não achei muita diferença não, se a gente for levar em consideração os aspectos do que é essa cólera, que aí é composto por uma série de nomes. A gente pode chamar ira, a gente pode chamar raiva, a gente pode chamar ódio. Eu acho muito interessante essa questão da gente querer gradar, ou seja, colocar degraus para dizer o que é mais e o que é menos, porque isso é muito relativo. Isso vai muito de quem está sentindo. Então, às vezes eu não uso a palavra ódio e digo, não, ódio não, eu já tive raiva da pessoa, agora eu nunca odiei ninguém. Tá, mas no exato momento em que você sentiu raiva, talvez se você tivesse com um tijolo na mão, você tinha jogado nela. Não obstante o resultado que o tijolo pudesse produzir. Então, assim, entre ser raiva ou ser ódio, esse negócio não dá para estar fazendo muita gradação, não. Não, porque, numa escala, ficar chateado é o primeiro passo, depois ficar aborrecido é o segundo, depois ficar com raiva é o terceiro, odiar é o quarto, e querer matar é o quinto. Não tem muito isso não, viu? É sentimento ruim. É sentimento ruim. É sentimento ruim. Se é sentimento ruim, não pode provocar outra coisa que não seja coisas ruins. E o interessante da gente raciocinar sobre isso é porque a cólera, como qualquer outro sentimento ruim, ele produz um mal que só atinge o objeto da raiva, o objeto da ira, o objeto da irritação, se aquele objeto quiser. É irrelevante. Agora, quem está sentindo, com certeza vai ser atingido. Olha que coisa interessante. Vejam bem, se eu me sinto encolerizado, sentir-se encolerizado é sentir-se com raiva. Aqui, uma pessoa encolerizada. Sentir-se encolerizado é tão forte que eu posso estar encolerizado com uma pessoa, mas também com uma coisa, com um objeto. Quantas e quantas vezes, e eu desafio aqui em série de perguntas retóricas, só para a gente pensar, eu vou fazer sempre eu faço muitas perguntas, eu não costumo dizer que palestro, eu questiono. Quantas e quantas vezes nós, eu, você,
já não nos pegamos dizendo, mas sem celular, no celular. Ou então pegando uma panela, batendo na panela, você fecha a porta no dedo, aí dá um chute na porta, como se a porta fosse dizer, ai, que dor, né? É tão interessante que a espiritualidade, ela tira, utilizando a expressão tirar a onda, ela tira uma onda com a gente. Você já leu o Evangelho? No capítulo 9, né? Bem-aventurados os mais pacíficos. Ó, a espiritualidade tira uma piada com nossa cara. Ela diz assim, que nos momentos de raiva, em que nós estamos sozinhos, muitas vezes dissipando a nossa raiva contra objetos, se nós tivéssemos oportunidade de nos assistir, nós nos acharíamos ridículos. Você fica imaginando a espiritualidade olhando e eu chutando uma cadeira porque eu tropecei na cadeira. Eu já tive um dia péssimo, desgraçada. Você ainda fica na minha frente? Eu acho que eles ficam pensando, meu Deus do céu, é uma dificuldade tão grande para esse rapaz se conectar com Deus, que só é dizer assim, pai, eu estou aqui, agora com a cadeira ele dialoga e ainda dá nela. Vejam como nós temos carência de equilíbrio. Foi por isso que eu comecei a falar sobre a situação da nossa sociedade. Nós estamos com dificuldade de emitir conceito sobre qualquer coisa. E eu não estou apontando para um assunto só, não. Ó, eu vou pegar alguns exemplos, são polêmicos, mas não é a título de discuti-los. Só a título da gente ver que repercussão dá. Ó, se você fala em opção sexual, dá quebra-pau. Se você fala em política, quebra 2 pau. Né? Se você fala em honestidade, se você fala em segurança pública, se você fala em impostos, se você fala... No que você falar, as pessoas estão se comportando encolerizadas. Elas não vão para dialogar, elas vão para se enfrentar, mas se enfrentar dizendo assim, ó, eu vou perguntar, tu vai responder. Se eu não ganhar na primeira, eu respondo a segunda. Se eu não ganhar na segunda, eu começo a apelar. Então aí eu esqueço o assunto e falo com a tua mãe. É por aí. É por aí. É tão interessante que você vai fazer o que a gente chama tem um nomezinho, uma conciliação. Então estão 2 pessoas ali que voluntariamente disseram assim, não quero brigar na justiça, eu quero que venha um terceiro que não tem nada a ver com a história e que tente arrumar uma solução. Se a solução for boa para mim e o outro aceitar a solução também, então a gente fica por aqui mesmo. Mas é interessante, porque se o problema for esse anel, às vezes começa com esse anel e termina com a mãe do outro na história. O que não tem absolutamente nada a ver. Mas vamos voltar para o anel, a história não é o anel, é o anel, mas olha, quando eu passava na porta da casa dele, ele olhava de um jeito para mim, e eu me ofendi. Sim, mas a história não é o anel. Não tem história. As pessoas perderam a capacidade. Nós estamos com uma dificuldade enorme de balancear os nossos sentimentos e as nossas emoções. E nós somos 3 coisas: pensar, sentir e agir. Se nessas 3 coisas eu cometo falhas, ou na harmonia, na relação entre elas, sai coisa errada no fim. O produto desse processamento não vai ser positivo. Se eu não penso bem, e aí, em função de não pensar bem, de não interpretar bem, eu sinto logo, eu posso agir de maneira errada. Como é que eu transformo isso em prática? É muito simples. Muito simples. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Entrasse uma pessoa nesse salão, todos nós estamos reunidos aqui, é costumeiro que as pessoas assistam. É uma palestra
demonstrativa, vamos assim dizer, tem pouca interação, e isso é de cultura de praxes das palestras públicas espíritas. Mas se chegasse uma pessoa de fora aqui, levantasse a mão e começasse a perguntar, alguns de nós, ou todos nós, iríamos começar a virar para trás assim e olhar com a cara bem feia. Dizer assim, esse bicho é doido. Ele não tem simancol não. Aí daqui a pouco eu terminava uma frase, ele, olha, eu gostaria de saber disso. Ia chegar um momento que alguém ia dizer assim, olha, por favor, esse é o momento de todos escutarem e tal. Mas assim, ia provocar já o quê? Nós não sabíamos de onde estava vindo a pessoa, nós não sabíamos, por exemplo, se de onde ela vinha era costumeiro nas reuniões espíritas esse tipo de interação. Então imagine uma pessoa que viesse de uma determinada casa espírita, em que lá as palestras, na verdade, elas são tipo roda viva, interativas. Você abre o tema e as pessoas perguntam e o palestrante conversa. Para ela, aquilo era normal, né? No entanto, nós, em regra, iríamos sentir o quê? Um incômodo. A gente ia pensar, esse sujeito não tem simancol. E aí, qual é o sentimento que vinha? De incômodo. E aí, qual é a minha ação? Minha ação ia sair equivocada. Então, nós somos esse movimento de engrenagens, pensar, sentir, agir. Dentro desse agir, está agir no sentido ativo e agir no sentido de omissão, ou seja, de decidir não agir. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Ele tem alguns exemplos de coisas que de vez em quando a gente faz e que eu fico imaginando nesses momentos aí a espiritualidade nos observando. Então tá aí, o tema agora e um resumo conceitual. Conceitos não são fechados, gente, tá? Alguém define, tá? Eu costumo dizer que não tem nada que se perde no Evangelho, nenhuma palavra se perde. Ela está colocada como uma finalidade. Agora é preciso entender texto e contexto. É por isso que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, como deveria estudar todo e qualquer livro que trouxer consigo por trás história. Ora, como é que eu posso valorar uma determinada história se eu não entendo qual é o contexto? Quando o camarada lá diz publicano, fariseu, como é que eu vou? Mulher impura, mulher pura, como é que eu vou se eu não entender? Eu preciso compreender as coisas e apreender, ou seja, pegar o sentido das coisas. E essas coisas são exigíveis para uma sociedade que quer se desenvolver, e nós não estamos conseguindo fazer isso. Né? A gente não tem, a gente começa uma conversa, podem fazer um teste, observem uma conversa entre duas pessoas cujo o ponto de vista seja divergente. A gente costuma dizer que cada ponto é uma vista, ou cada vista é um ponto, né? Então assim, a vida é de perspectivas. E o que são perspectivas? Não tem aqueles cristais, que antigamente tinha muito por aí, você cavava a terra, achava, não sei se vocês lembram, os cristais, né? O pessoal não tinha um valor financeiro, mas pegava aquilo ali, limpava, às vezes botava em casa. Então o que é que ele é? Ele tem várias perspectivas. Você vai girando ele e você vai vendo de diversas formas, como se você tivesse uma sala de espelhos. E você tem que respeitar todas as perspectivas, porque de uma forma ou de outra, todas elas existem. Eu posso ter uma perspectiva melhor, se eu girar o cristal e eu disse, olha, por essa face do cristal, eu enxergo melhor, está mais definido, está mais claro. Eu posso virar o cristal do outro lado e dizer, ó, aqui está muito escuro, aqui a pedra está muito sofrida. Então assim, as perspectivas existem. Agora a gente tem que ter a maturidade para analisá-las
sem que isso nos ofenda e nos provoque cólera, simplesmente porque não é a perspectiva que eu escolhi. Eu não posso nem falar em escolher, porque, via de regra, eu não vou procurar ver qual é a perspectiva do outro. Eu já defini que a minha é a correta. E se eu já defini que a minha é a correta, para que eu vou, por exemplo, conciliar nada? Se eu já afirmei que eu estou correto, como é que eu vou aceitar qualquer decisão? É extremamente difícil. É extremamente difícil. Então, em suma, aí nós temos a cólera é a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras. Olha, aí o autor escolheu falar em ações, né? Pensou, sentiu, agiu de maneira rude ou grosseira, em represália a uma contrariedade qualquer. Então ele não está dizendo que para você se encolerizar, o cara precisa chegar e lhe fazer um mal grande, não. Basta ele passar por você sem querer bater em você. Você tromba com uma pessoa, dependendo de como você esteja, você já se encoleriza. Você já fica com raiva, irado, né? É a causadora de muitos danos orgânicos. Por isso que a gente fez aquela comparação com a cólera doença, porque essa aqui produz tantos ou mais danos quanto aquela lá. Porque essa aqui é uma doença do espírito. E aquela lá a gente tinha lá o antibiótico para tratar. Você tinha o soro para repor o processo de nutrição da pessoa. Você tinha assistência médica. Essa, quando se enraiza, ela quando se enraiza no seu espírito, e quando torna você uma pessoa encolerizada, aquilo ali vai passando, você vai desenvolvendo como uma planta. E fica difícil, porque você sempre vai achar que a sua posição é a mais certa. Porque, na verdade, o que está em jogo é você estar certo. Você não admite ser contrariado, esteja você certo ou não. Se a pessoa lhe apoiar no maior dos erros, você e aquela pessoa se dão bem. Se a pessoa lhe contestar, na besteira que for, você já afastou aquela pessoa da sua vida. E esse é mais ou menos o sentimento de cólera. Então, além de constituir um comportamento antifraterno perante os que o cercam. No Consolador, a questão 181, ele tem uma definição, eu não pus aqui, mas ele tem uma definição bem interessante. Como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? Respondem os irmãos: a cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa do que um traço. Preste bem atenção. Aqui, de fato, é uma definição da cólera sob o ponto de vista espiritual dado pelos irmãos. Significa um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Então ele está dizendo aqui, vamos fazer uma tradução simultânea bem objetiva. A cólera é quando a gente vira um bicho. Porque se eu estou dizendo que constitui um traço da minha existência mais rudimentar, quanto mais eu retorno no tempo, mais rudimentar eu era. Menos desenvolvido eu era. Mais animalizado eu era. E aí ele complementa: a energia serena edifica sempre, na construção de sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atrabalhados, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta, sempre com o coração tocado de amargosos ressabios. Então, o que ele está dizendo? Quando a gente comete um ato baseado na cólera, pode ser uma simples resposta que a gente demonstrou que está encolerizado, que está enraivecido ou não, mas quem se envenena somos nós.
quem se envenena somos nós. Então, para a gente não perder muito tempo, eu trouxe, espero que pegue, eu trouxe uns caixazinhos aqui, a gente vai fazer uma adaptaçãozinha aqui para ver se vocês conseguem escutar aqui uma passagenzinha. Eu gosto muito dessas, esse é um pessoal que trabalha da rede de amigos espíritas, e eles fazem umas passagens bem interessantes para a gente entender como é que a gente age com cólera no dia a dia. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir, por não lhe obedecerem. Teria medo de si próprio, ou se acharia ridículo. Aí eles dizem lá, se estivesse presenciando a sua própria ação. Eu vou colocar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer uma adaptação aqui, tá? Tá baixinho, né? Calculando rota. Olá, ô! Destino inválido. Casa, GPS burro, eu quero pra casa! Jefferson, tem certeza? Hã? Você sabe o meu ponto? Vai chegar em casa assim, nesse estado? Claro que é nesse estado, Rio de Janeiro. Nesse estado de espírito, cara. Você tá muito estressado, tá bom? Ô, isso não é da sua conta. Procure se acalmar, o garoto. Parece um ogro. Se eu tivesse mão, te dava um passe. Olha aqui, GPS, você não tem noção de como é o meu trabalho, tá bom? Eu faço cobrança na casa dos outros. E eu sou recebido com mau humor, com xingamento, igual esse mané aqui, você viu? Igualzinho, você quer que eu fique como? Foi assim? Isso não é motivo para contaminar as pessoas à sua volta com essa cólera. Tente manter-se sereno. E você acha que é fácil fazer isso? Eu não consigo. Seja grato por ter um emprego, Jefferson. Abençoe seu trabalho. Chegue com seu melhor sorriso quando for à casa das pessoas. Mas eu vou cobrar, meu querido. Eu não vou fazer uma visitinha médica, não, nem tomar um café. Qualquer tarefa pode ser cumprida com amor. Pense que o seu sorriso talvez seja o único que aquela pessoa verá o dia todo. Ah, sei lá. Isso é tão difícil. Tente enxergar por trás do óculos. Aí você vai perceber qual é realmente o seu trabalho e vai ser grato por ele. Agradecer já é demais, né, minha filha? O salário que eu ganho, pelo amor de Deus, né? Não esqueça do GPS. Esqueceu o quê? De você? GPS. Gratidão. Proporciona serenidade. Ah, tá. Agora até o carro está me dando lição de moral, né? Mais alguma dica para minha vida? Ó grande sábio todo-poderoso GPS. Só mais uma. Para de ficar puxando meia dúzia de fio de cabelo para cobrir a testa. Isso é ridículo. Você tá ficando careca, gatinho. Aceita que dói mesmo. Que careca o que, careca? Você tá achando? Não, tem nada de careca aqui, não. Tá careca sim. Esse tupetinho aqui é da moda. Você mostra tudo da máquina. Esse é assim, não. Palhaçada. Você sabe que a gente... Então vocês viram aí, né? Bem interessante, né? Por favor, eles precisam do seu like. Inclusive, isso acontece muito, né? Isso acontece muito. E com o GPS mesmo, né? O GPS só indica o canto errado. E a voz do GPS, ela é irritante. Então, assim, não é diferente, não. Você está ali, apressado, né? Querendo chegar no seu destino. O camarada é um cobrador. Levou ali para esculhambação, o GPS começa, calma, você precisa ter mais calma. O cara fica, né? Então, assim, a gente pensa que essas coisas não acontecem conosco, mas é a nossa realidade. E se fosse só em direção às coisas, não, mas pior ainda, em direção às pessoas que a gente emana essa energia. Então, é tão interessante que se você pegasse e começasse uma conversa racional com o Jefferson, por exemplo, que é a personagem lá, e começasse a dizer, tu viu que tu ameaçasse o GPS, tu já ameaçasse um carro, ele ia dizer, oxe, você tá louco,
Você já ameaçou um carro. Tu já percebesse, tu já visse, lembra-se alguma vez na tua vida, tu falasse com o carro, repreendendo o carro, porque o carro estava te repreendendo. Não, eu nunca fiz isso. Por quê? Porque no momento de cólera, a gente corta aquele fluxo de raciocínio, e aí é aquela engrenagem, né? Pensar, sentir e agir, ela não roda de maneira compassada. Então a gente não pensa. Por isso que os sábios costumam dizer, olha, nada melhor do que uma noite entre um dia e outro. Outros ditados populares como nós temos, olha, falar é prata, mas calar é ouro. Por quê? Todos eles fazendo alusão a um momento de reflexão. Porque de um momento para o outro, aquele sentimento negativo, que muitas vezes não é exclusivamente seu, é do ambiente, é algo que já está ali presente, é um irmãozinho que está ali presente. Muitas vezes você se afastou daquilo e aí você teve a oportunidade de pensar, até fisiologicamente, organicamente, você responde diferente, porque o nosso corpo, ele é um computador, vocês devem saber disso. Por exemplo, entra agora nessa sala aqui no Rock Valley, naquele enorme, brabo, com a boca desse tamanho, querendo morder alguém. Nós vamos ter dois tipos de reação aqui. Dois tipos. Nós vamos ter um grupo que vai se levantar e correr para o canto da sala ou pegar cadeiras para se proteger. E nós vamos ter um grupo que vai ficar parado. São duas reações químicas diferentes. No primeiro momento, o sangue ele é jorrado totalmente para os membros inferiores. Para quê? Para que, dê no pé. Quando isso não acontece, o meu sangue ele não circula naquela velocidade, não vai para as extremidades do corpo e eu paraliso, aí eu congelo. E isso é um efeito de quê? É um efeito do desenvolvimento do corpo humano ao longo da história. Nós, quando estávamos lá, naquela época dos dinossauros, nós éramos a raça mais frágil. Um bichinho daquele para comer a gente era num instante. Então, como era que acontecia? Quando aparecia uma ameaça, a gente só tinha duas coisas. Se eu tinha superioridade, eu atacava. Se eu não tinha superioridade, eu tinha que fugir. Então o meu instinto era dois. Ou eu ficava para enfrentar, ou eu corria. E hoje ainda é assim. Podem perceber, assistam qualquer repórter, passou uma cena de assalto, ou se você foi vítima, duas coisas lhe acometem. Ou você toma uma reação maluca, ou seja, o sangue vai ser bombeado para suas mãos e para suas pernas, e você corre ou vai para cima da pessoa, vai para cima do agressor, ou corre do agressor, ou você paralisa. Você paralisa. Ele te tira a carteira, o celular, depois que ele vai embora é que você corre. Aí dá uma tremedeira, aí você desmaia. Isso aí são reações automáticas. São automáticas. Isso é processo de quê? Somatização de quê? Das emoções. As emoções que eu senti no momento. E para que isso não aconteça, a jeito eu tenho que treinar minhas emoções. E quem é que em regra é treinado? Por exemplo, por que é que a gente condena, vamos assim dizer, um policial, estou dando um exemplo, um policial que reagiu de uma maneira que o resultado não foi o ideal. Porque a gente pressupõe que o policial foi tão treinado nas suas emoções que deveria reagir diferente, não é assim? Um policial está lá na mira para fazer um tiro de execução. Erra o tiro e atinge a vítima. Está frito. Qualquer um de nós poderia fazer. Ele não. Por quê? Porque ele treinou as emoções dele tantas vezes que aquilo ali que ele está fazendo
não somatiza mais, ele não treme a mão, ele não fica suando, não, ele está tecnicamente mirando. Então assim, ele treina as emoções dele. Por que que um médico, quando recebe um paciente, se for identificado que o paciente é um familiar dele, um filho, uma esposa, não é indicado ser ele o atendente? Porque por mais treino que ele tenha, vai prevalecer o vínculo emocional e ele pode cometer erros. Ele pode cometer erros. Então, a gente vê o cara chegar lá e abrir com o outro, conversando. Sim, tu fosse pra praia, foi. Tá, mas rapaz, estava tão caro a cerveja lá. Agora, bota o filho dele ali na mesa, ele gela, a testa dele começa a suar, ele se sente comprometido, compromete todo o processo, pensar, sentir, agir. Né? Então, ó, eu não sei o que fiz, não me recordo de nada, eu não estava em mim, quando vim já tinha acontecido. Essas são palavras que a gente escuta muito. Eu utilizo o exemplo de quando trabalhava com direito criminal. O camarada fez, foi pego na hora, todo mundo viu, ele disse que fez, mas quando você pergunta a ele assim, mas por que ele fez? Por que você fez isso? Ele disse assim, doutor, olha, na hora que deu um branco, aí deu-se o acontecido. Ele utiliza uma voz passiva tirada do centro de conjugação verbal. Mas o que é Deus, meu filho? Não, aí veio para cima de mim, aí se viu, aí se furou. Como se pudesse, mas se furou como? Não, mas aí, ó, veio no que veio para cima, aí foi o que? Ele não se inclui na cena. Ele não se inclui. Sim, mas você feriu 12 vezes a pessoa com a faca. Você está dizendo que ela tropeçou por cima da faca, só se ela foi e fez um replay, né? Furou um, furou outro, volta. Mas aí deu-se o acontecido. Sim, mas como foi no detalhe? Olha, não me pergunta, eu não lembro. Quando eu vi, eu já estava assim. É como se realmente houvesse, é como se houvesse um corte. Não há na maioria dos casos. Na maioria dos casos sabe-se tintim por tintim o que foi feito. Mas a pessoa verbaliza. Ela diz assim, ó, eu estava em outro mundo. Ou seja, eu me encolerizei de tal forma que eu não sei o que aconteceu. E aí é por isso que os irmãos dizem, você é retirado do estado e você faz uma regressão para o seu estado de animalização, onde você ainda é um bicho. E isso aí pode acontecer em qualquer circunstância. Basta que se inicie uma discussão e você vá alimentando ali, botando lenha na fogueira, botando lenha na fogueira, botando lenha na fogueira. Né? Existe uma teoria do discurso de Arthur Schopenhauer, que eu gosto muito, de um livro que é Como Vencer um Discurso Sem Ter Razão. É um livro pequenininho. É muito interessante esse livro. Ele dá diversas técnicas de dialética, de discurso, retórica. E uma delas, ele diz assim, quando você não tiver razão nenhuma, comece a irritar o seu oponente. Você pega uma coisa que você nota que ele não gosta e começa a falar sobre ela. Resultado, ele vai perder a capacidade de pensar, sentir e vai agir equivocadamente. Você quer mais ver isso do que debate político? Né? Debate político, o camarada vai, ele é o Schopenhauer puro. Ele não está querendo apresentar a proposta, a assessoria dele fornece. Sua mãe foi pega em tal canto. Como o senhor explica isso? O que tem a ver a mãe do outro com uma proposta de governo? Entendeu? Então, assim, o que acontece é isso. É utilizado como recurso também. O grande vilão é fonte de nosso cultivo e semeadura milenares. O orgulho, na fonte de tudo, alimenta a ideia que somos mais que o outro e que não nos cabe o rebaixamento. Aí a resposta é dizendo de onde vem
Essa é a grande pergunta. Porque a gente responde assim, não foi na hora, ele fez isso comigo, foi na hora. Não foi na hora. Não foi na hora. Você pode ter aumentado o seu nível de raiva, mas você é uma pessoa que cultiva cólera. Porque uma pessoa que não cultiva, não se coleriza facilmente, o camarada tem que mexer muito com ele para tirar ele do sério. Ele faz de tudo. E aí a gente pergunta, vem de onde? Vem do corpo? Negativo. A gente se refere ao filho e diz assim, ó, eu tenho um que é um calminho, agora eu tenho outro que parece que é um lutador de boxe. Escreveu no livro, dá na irmã, dá no irmão, dá no vizinho, dá na diretora da escola, eu sou chamado na escola, ô menino danado, e ele agora está fazendo karatê, não sei o que, agora é que ele bate no povo mesmo. Atribuindo o estado de cólera, de agitação, de raiva, ao fato de o menino praticar um esporte, ou ser um menino que tem um corpo espio, né? Não tem nada a ver. Não tem nada, absolutamente nada a ver. É um status, vamos assim dizer, atual daquele espírito que tem que ser trabalhado. E aí ele diz, nos consideramos superiores espiritualmente, socialmente, pessoalmente. Qualquer comparativo nos fere, liberando nossa ira. Orgulho ferido. Orgulho ferido. Vamos lá. O corpo não dá cólera àquele que a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Ora, se eu for afirmar que o corpo, a composição física de uma pessoa pode determinar se ela é uma pessoa mais raivosa, mais violenta do que o outro, eu teria que admitir que todo mundo que tem um corpinho mais forte é bravo e bate em todo mundo. Nada a ver. Absolutamente. Absolutamente. Isso aí não tem nada a ver com o corpo. Aí às vezes você está vendo uma reportagem, aí o camarada diz assim, o lutador de jiu-jitsu matou, não sei o quê. Aí a comunidade de lutadores de jiu-jitsu se ressente com razão. Porque não foi o fato dele ser um lutador de jiu-jitsu. Ele podia ser um semeador de grãos e estar com a enxada na mão e ter morto a esposa com uma enxadada. E aí os agricultores são violentos? Não. Não são os instrumentos que ele tem à mão. É o espírito dele que muitas vezes transforma uma coisa pequena. E olha, gente, um homem encolerizado, mas assim, num nível muito alto de raiva, é uma coisa, quem já ficou sabe que não se conhece. E quem já deteve, segurou, apartou um homem ou uma mulher com raiva, e se conhecer aquela pessoa, você vê que é como se você estivesse vendo outro espírito. Arregala os olhos, só olha para onde quer, não escuta nada. Não escuta nada. E se você der bobeira, você vai embora no meio da história também. O cara está querendo arrumar uma confusão com o outro, você para fulano, ele faz um mal contra você ali. Porque realmente ele retroage a um estado onde todas as características animalizadas assumem ele e ele perde aquela capacidade de pensar, que não por essa que eu estou fazendo, eu podia dar as costas e ir embora. Tem um exemplozinho que eu costumo dar. Diz assim, olha, pega dois homens igualmente orgulhosos que arrumaram um problema entre eles. Eu estou dizendo homens, viu gente, mas isso não exclui as mulheres não, homens como raça. Viu? Pega os dois, bota os dois para decidir uma contenda. Os dois são bravos do mesmo jeito. Bota os dois para decidir uma contenda. Se a rua estiver vazia, pode ser que um dê no rosto do outro e a briga acaba ali, os dois vão embora. No outro dia você pergunta, e aí, como é que foi lá? Não, a gente se entendeu. Agora, se aparecer um gaiato, abrir uma janela e fizer, aí o pau come e o sangue jorra. Isso é o quê? Orgulho. Isso é orgulho. Mas é natural isso. Pegue dois homens e faça esse experimento. Eles olham um para o lado, um para o outro, rapaz, não tem ninguém por aqui.
Diz um desaforo lá, se eu te pegar, você me dá umas costas. Agora, se aparecer um gaiato e der um assovio, são 2 corpos tirados do chão. Orgulho. É orgulho. Não é o organismo que determina nosso proceder. Não é o corpo, sim o espírito. O corpo constituindo instrumento daquele que poderá dificultar a ação do espírito, jamais impedi-la. O que é que ele está dizendo? Está dizendo assim, uma pessoa que não tem muita vantagem corporal, que não tem muito, pode ser que ela não seja ela não consiga esboçar a raiva dela de uma maneira tão fácil, mas que vai impedir, não vai não. Ela sai, eu não posso ver esse cara não, eu arrumo um jeitinho e pago para alguém. Está no espírito. O homem costuma atribuir ao corpo físico suas tendências negativas. E aí vamos encerrando com as reflexões que eu costumo chamar de reflexões libertadoras. Todo esse conteúdo está no capítulo 9. Todo esse conteúdo a gente só transformou para deixar de uma maneira mais didática, tá? O homem reconhecidamente de temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração. São reflexões libertadoras. Porque o camarada é colérico, ou seja, aquelas pessoas que são bravas. Tem pessoas que são bravas, mas não são bravas porque é um espírito ruim, não. O comportamento delas foi determinado, inclusive, por anos de existência e vivências em que ela sofreu muito. Então, determinados contextos deixam o homem rude. Eu conheço homens altamente rudes, que são pessoas maravilhosas. São pessoas maravilhosas, mas você chega assim, opa, bom dia. Mas não é, porque é um jeito. Ali vai com um tempinho, não exclui outras qualidades. Eliminação da falsa ideia de que não se pode negar a própria natureza, atribuindo a responsabilidade à divindade. É pura consequência do orgulho, uma responsabilidade a mais. Ou seja, o camarada colérico, ou seja, se empoleriza facilmente. O camarada, qualquer um de nós, fica com raiva facilmente. Aí diz assim, não, mas esse é o meu jeito mesmo, e toda vez só vai dar nisso. Porque, olha, eu fui feito assim, eu era assim criança, Deus me fez assim, ninguém vai me fazer mudar não. Ou seja, ele pega e bota a culpa em Deus. Fica bem facinho para ele. Bem fácil para ele. Mas foi feito isso, rapaz, se eu pegasse, fizesse isso. Mas todo mundo sabe como eu sou. E aí? E daí? Você não vai mudar por causa disso? Você vai ficar assim para sempre? O corpo físico não dá cólera àquele que não possui, assim como também não lhe dá outros vícios. Isso aí a gente já viu. O homem permanece vicioso porque assim deseja. Aquele que quer se corrigir sempre tem a oportunidade. Estas são, portanto, condições associadas à lei de progresso e à reencarnação. Olha, se eu tenho uma lei natural, que é a lei de progresso, que me diz que o homem trabalha para progredir, para crescer, para subir a escadinha, tanto no plano social como no plano espiritual. Eu estou querendo dizer o seguinte, quanto a isso também, companheiro, você tem que crescer. Se exercite. Se você é um bicho raivoso, vá tentando se exercitar, faça um yoga, reze, leia, procure boas atividades, coisas que aliviem o seu coração. Procure assistir coisas boas, ler coisas boas. Então vamos lá. Aí a gente tem a figura de Emmanuel e Chico. Ninguém está dizendo, quando eu vejo essa figura, eu sempre lembro. Ninguém está dizendo que é fácil. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Daí o imperativo do constante esforço no seu burilamento. Você tem que estar se esforçando. Aí, só para lembrar,
Se alguém lembra, pode falar. Qual foi a orientação do Espírito de Emmanuel para Chico? Lá no início, quando ele convidou Chico ao trabalho. Quem lembra? Disciplina, né? Chico humildezinho e tal. O que é que eu vou fazer? Disse, a gente vai começar fazendo aí uns 200 livros. Rapaz, meu salário nem para comprar esse lápis de papel vai dar. A Emmanuel começou a rir. Disse, como é que eu vou fazer isso? Disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Ou seja, persistir. Persistir. As outras coisas virão por acréscimo. O papel, o lápis, isso. Falando do ponto de vista daquele exemplo. Na verdade, a gente está se referindo àquela frase que é bater e abrir-vos o ar. Pedir e obtereis. Faça a sua parte. Insista, 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 insista. E aí as coisas vão começar a acontecer. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. A energia serena edifica sempre. É uma luta constante para dosarmos nossas energias diante das situações cotidianas. Um dia por vez, um degrau por vez, sempre sob a égide da doutrina do Mestre. Isso é uma frase que eu estou utilizando todo dia. Eu digo um dia por vez, um degrau por vez. Seja a dificuldade que for, de saúde, de concentração, alguma angústia, eu digo um dia por vez, um degrau por vez, sempre pensando que Papai do Céu está do lado. Um dia por vez, um degrau por vez. E aqui está aqui o maior dos mestres, né? Nosso maior entre nós, o maior entre nós, o exemplo necessário. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi assim que o Cristo afirmou, para dizer assim, ó, o exemplo de conduta sou eu. Então assim, ó, tenta repetir, vai dar certo. E por fim, eu não esqueço dessa passagem aqui, tá, gente? São 3 minutinhos que a gente vai a mais. Eu não lembro o nome de novela, não assisto novela, mas assim, eventualmente eu lembro de algumas passagens que eu acho assim, maravilhosas. Eu sei contextualizar que essa era uma história de uma família rica. Esse rapaz aí se chamava Félix. O pai era um senhor rico e havia um sentimento de ódio entre os dois. Félix era um rapaz de opção sexual diferente, de escolhas diferentes, fazia um bocado de coisa danosa na família, brigava direto com o pai e era aquele negócio. E isso eu sei que foi o final da novela e foi o que eu vi quando eu cheguei. Mas eu me conectei a essa cena, nunca esqueci. E eu ficava pensando no momento de colocar, assim, a cólera é tão forte, mas muito mais forte do que a cólera, é o antídoto da cólera. Então, se a cólera é ter raiva, é ter ira, é ter ódio, qual é o contrário da cólera? É ter o quê? Amor. É ter amor. E olha que coisa bonita, mate a sede da cólera com a fartura do amor. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um improviso de novo.
uma libertação desse espírito. Que coisa maravilhosa. Não tem outra razão para todo o enredo da novela para nós espíritas. Foi a libertação desses dois espíritos aí. Vocês viram como ele se expressou quando ele conseguiu libertar tanto o pai como o filho, quando eles conseguiram se libertar do sentimento de cólera mediante a revelação para o outro, que sentia amor pelo outro. Ele não conseguiu sustentar, ele soltou-se. Ali eu acho que eles concluíram a tarefa deles. Então, meus irmãos, eu peço desculpas pelo tradicional atraso de 10 minutos, mas a gente não podia deixar de passar uma cena bonita dessa, porque falar sobre o sentimento da cólera é importante, mas melhor ainda é falar sobre o sentimento do amor, né? Então, que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar todos nós, hoje e sempre, trazendo paz, equilíbrio e afastando de nós o máximo possível esse sentimento tão negativo, tá? Obrigado a todos.